A adubação, ela deve ser de acordo com a análise do solo. E a adubação de cobertura, ela é dividida em 3 momentos. No primeiro e segundo mês, há o fornecimento de nitrogênio, fósforo e potássio. No quinto e sexto mês após o plantio, é o fornecimento de nitrogênio e potássio. E do oitavo ao nono mês após o plantio também, nitrogênio e potássio. E acabou. Por quê? Porque está chegando muito próximo ao período de floração. Período de floração faz adubação? Não, não se faz, tá? Não é recomendado. E geralmente a relação de K2O e nitrogênio é igual ou menor que 1 nessa segunda e terceira aplicação da adubação de cobertura. A adubação, o planejamento da adubação pode ser complementado com os resultados de análise foliar da folha D. É essa folha aqui que fica num ângulo de aproximadamente 45 graus, que deve ser coletada aos 4 meses após o plantio. Alguns elementos podem ser fornecidos de forma de adubação foliar, como nitrogênio, potássio, magnésio e micronutrientes. Já a adubação via solo, ela deve ser rente ao pé da planta e realizar a amontoa, para que não ocorra perda desse nutriente por volatilização e que ele, de alguma forma, fique levemente incorporado ao solo. Após a indução floral, não se faz adubação, ok? A bromélia, que é a planta do abacaxizeiro, ela tem uma exigência, né, de água de 60 a 120 milímetros por mês, dependendo da fase de desenvolvimento da planta, ou se não, de uma forma geral, durante um ciclo, de 1.000 a 1.500 milímetros, bem distribuídos. É realizado sim o uso da irrigação e pode fazer por superfície, localizada e aspersão, sendo a localizada e aspersão mais utilizada e a aspersão é a mais utilizada. A localizada dá um pouquinho de trabalho depois para fazer a renovação da área. Então, a aspersão é mais fácil e atende os objetivos da cultura. Falar um pouquinho agora sobre florescimento do abacaxizeiro. Algumas situações provocam a floração precoce do abacaxi e isso não é desejável. Então, períodos de alta nebulosidade, reduzida insolação causada por essa alta nebulosidade ou reduzida insolação devido a estar muito próximo a plantas arbóreas num sistema consorciado, ou se não, o estresse hídrico pode provocar a floração precoce. Quem trabalha com várias cultivares diferentes dentro de uma propriedade, observa-se que talhões formados por cultivar pérola, eles florescem mais cedo que aqueles talhões cultivados com Smonte Cayenne. Então, nós temos aí também isso a observar. Por que a floração natural precoce é indesejável? Porque vai ocorrer uma desuniformidade dentro do talhão, isso vai aumentar o custo
não vai ter como ofertar o produto no comércio de forma homogênea. Você vai perder com relação ao frete, vai ter mais gastos com frete e isso inviabiliza também a soca. Porque como que você vai fazer os procedimentos pós-colheita para obtenção de mudas, sendo que as plantas estão em cada momento fisiológico diferente. Então isso não é desejável. O desejável é que a floração ocorra de uma vez só, todas juntas. Então, como evitar o florescimento precoce? Primeiro, evitar plantios em períodos de outubro a dezembro, porque elas vão outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Elas vão chegar com 9 meses, fechando o ciclo vegetativo justamente no período de baixa luminosidade. Ou seja, é perigoso elas florescer antes. E isso não é desejável, tá? O ideal é fazer plantios em janeiro e uso de mudas pequenas, para que quando elas passarem por esse estresse que pode causar nebulhos, pode causar o florescimento, elas ainda estão muito jovens e longe do período de indução floral, mesmo que seja natural. Então, evitar o uso de mudas velhas, né? Porque elas, querendo ou não, têm um relógio biológico mais acelerado. Então, elas tendem a florir mais cedo. E não deve estressar as plantas. Então, fornecer água na quantidade certa, fornecer os nutrientes na quantidade certa, controle de pragas e doenças de modo eficaz, para que não cause estresse e isso venha a provocar um florescimento precoce. Então, como que nós induzimos a floração de um talhão? Pelo tratamento da indução floral. E esse tratamento ela permite uma distribuição melhor das atividades e propicia o uso da mão de obra na propriedade. Então, lavouras de abacaxi empregam pessoas na época da indução floral e depois da colheita. Então, esse tratamento também permite com que os frutos sejam produzidos em épocas favoráveis à comercialização. O tempo do tratamento até a colheita são de 5 a 6 meses.